Caros alunos do mestrado, como vocês sabem, uma das atividades que eu atribuí a vocês é a entrega de um artigo científico no final da disciplina. Vocês farão o fichamento sobre 2 textos, e esses fichamentos serão entregues naquelas datas já previamente agendadas, datas de seminário, e ao final do nosso curso, da nossa disciplina, vocês me entregarão um artigo científico. E esse artigo tem que estabelecer uma relação, uma conexão com um tema de aula ou tema de seminário. Antes propriamente da gente entrar na temática do artigo científico, quando eu vou orientá-los acerca de alguns aspectos formais, nós vamos falar um pouquinho sobre os discursos do direito, os planos do direito. Vocês aqui, a maior parte do grupo é composta por pessoas da área. Muitos são operadores do direito, são advogados, são procuradores, são promotores, juízes, defensores e, por força da profissão e do hábito, operam o direito como, evidentemente, um profissional da área. Então, aqui, essa minha aula, primeiramente, é para esclarecer acerca dos planos do direito. Eu vou falar, primeiramente, sobre o plano científico, ou seja, o direito enquanto ciência, que é justamente a maneira pela qual nós aqui no mestrado trabalhamos o direito, operamos o direito. Nós aqui no mestrado, nós atuamos como pesquisadores, nós atuamos no âmbito da academia, desenvolvendo análises, desenvolvendo investigações. Então, nós trabalhamos o direito no âmbito daquilo que nós chamamos de discurso indicativo. Então, a gente primeiro tem que ressaltar que a pesquisa científica, ela apresenta algumas etapas. Então, toda vez que a gente está fazendo pesquisa, e a dissertação de mestrado, ela é uma pesquisa que vocês desenvolvem, vocês terão que seguir um percurso. Escolher um tema, depois elaborar um problema científico. O problema científico é uma indagação. Essa indagação, ela deve ser proposta num formato adequado, num formato científico. Essa indagação não pode constituir um problema de engenharia, ela não pode constituir um problema de valor, ela tem que ser formulada como problema científico, como indagação científica. Posteriormente, nós temos uma resposta provisória a essa indagação ou indagações que vocês fizerem. Na sequência, essa pesquisa ela terá que ser planejada, organizada. Posteriormente, vocês deverão selecionar a metodologia científica que irão aplicar a pesquisa, deverão coletar os dados, analisar os dados coletados, interpretar os dados coletados e, finalmente, desenvolver a conclusão. Então, a isso nós chamamos de etapas da pesquisa. Você vai fazer isso, seja na sua dissertação, seja no seu artigo científico. O caminho, ele é basicamente o mesmo. Vocês observaram que eu destaquei que é necessário que o pesquisador, que ele
exponha a sua metodologia científica ou também as suas técnicas de coleta de dados. Muito bem. Então, vocês deverão optar por métodos. Existem dois grupos de métodos, os métodos gerais e os métodos específicos. O método geral, ele é um único método. O pesquisador, ele tem que pautar a sua pesquisa ou o seu artigo científico utilizando um único método. Por exemplo, ele vai construir a sua pesquisa a partir de um raciocínio dedutivo. Então, qual que é o raciocínio dedutivo? Por exemplo, né? Um exemplo clássico: todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Esse é o raciocínio por dedução. Ou não, eu vou a campo, eu vou observar a ocorrência de vários eventos, de vários fatos, para depois concluir. Então, eu vou usar a indução, o método indutivo. Não, eu vou utilizar a combinação do método dedutivo com o indutivo. Então, portanto, eu vou usar o método hipotético dedutivo. Ou vou usar o método dialético, não importa. Este método geral, ele é um método de raciocínio utilizado pelo pesquisador que vai estruturar a sua pesquisa. Ele é como se fosse o esqueleto, né, da sua pesquisa. Posteriormente, o pesquisador, ele pode se valer de métodos específicos, que são métodos subsidiários, que vão, digamos assim, se conjugar a esse método geral. Esses métodos específicos, você pode usar um ou mais. Então, você vai analisar um instituto e vai observar a evolução desse instituto jurídico ao longo do tempo. Você vai se valer, portanto, do método histórico. Ou não, você vai comparar regiões do Brasil. Você está desenvolvendo a sua pesquisa na temática da área da saúde e você vai comparar cidades ou regiões ou estados. Então, você vai se valer do método comparativo. Ou então você vai transformar os dados que você coletar em probabilidades. Portanto, você vai usar o método estatístico e assim por diante. Muito bem. Qual que é o resultado, né, disso, de todo esse trabalho e da observância dessas etapas da pesquisa? Você vai produzir monografias, dissertações, artigos, teses, livros. Então, quando você assume essa postura de pesquisador, você está atuando no âmbito da ciência do direito e, portanto, você estará produzindo um discurso indicativo. O que significa isso? Significa que você não trabalha com nenhuma afirmação prévia. Na verdade, você vai, ao analisar, ao examinar, ao investigar, é que você irá tirar as suas conclusões como pesquisador. Tudo isso muito bem estruturado por meio do quê? Por meio da observância das etapas da pesquisa e por meio da fundamentação de todo esse seu trabalho a partir do quê? A partir da exposição da metodologia científica. Muito bem. Ora, este papel do pesquisador, ele difere fundamentalmente do papel do operador do direito. Quando eu atuo como operador do direito, ou seja, como advogado, como juiz, como procurador, como defensor, como delegado, eu atuo no âmbito da normatividade.
eu estou no plano daquilo que eu chamo de discurso descritivo. Eu estou operando o quê? O sistema jurídico normativo. A partir do quê? A partir daquilo que eu chamo de comandos de conduta. Então, eu tenho os códigos, eu tenho as legislações, eu tenho os estatutos de direito, eu tenho as decisões judiciais, eu tenho todo esse sistema jurídico normativo que vai estabelecer o que é permitido, o que é proibido e o que é obrigatório. E eu vou operar esse sistema jurídico normativo. Muito bem. Ora, então, quando eu atuo como operador do direito, o que eu faço? Eu vou aproximar a norma ao fato. E ao aproximar a norma do fato, vai ocorrer aquilo que eu chamo de relação de subsunção. Essa relação de subsunção, ou seja, esta aproximação da norma ao fato, ela vai se dar por meio da utilização de métodos interpretativos ou ainda de métodos hermenêuticos. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque os métodos científicos, aqueles métodos que eu acabei de expor para vocês, quando falei de pesquisa científica, quando eu falei sobre metodologia científica, nada tem a ver com os métodos hermenêuticos. Os métodos hermenêuticos são aqueles métodos que constituem regras técnicas que visam orientar o jurista sobre os problemas de decidibilidade dos conflitos. Então, quais são esses métodos de interpretação ou métodos hermenêuticos? Eles são vários métodos que nós vamos utilizar, nós operadores do direito. São métodos como o método gramatical. Eu primeiro preciso interpretar a norma sob o ponto de vista gramatical, observar as questões léxicas, a formação e a evolução das palavras, as acepções da palavra. Eu tenho que observar o sentido, né? O sentido da palavra, que é aquele sentido corrente, que eu chamo de onomasiológico, o sentido técnico, jurídico, que é o semasiológico. Então, quando eu faço essa interpretação gramatical, eu estou operando a lei, as normas, as decisões, as portarias e os decretos a partir desta leitura gramatical. Posteriormente, eu tenho que fazer uma interpretação lógica. Existem princípios de lógica que devem ser aplicados para a gente interpretar o direito, seja para a gente analisar uma petição inicial, seja para a gente analisar uma peça de defesa, seja para a gente analisar uma sentença. E aí se aplicam alguns princípios: princípio da identidade, princípio do terceiro excluído, princípio da contradição. Posteriormente, existe o método que nós chamamos de sistemático. Por quê? Eu uso o método sistemático? Porque nós sabemos que o direito, ele é um sistema, ele não é um conjunto, ele é um sistema de normas. Ou seja, existe uma relação hierárquica entre essas normas. Existe também a validade, a vigência e a eficácia dessas normas. Então, eu preciso fazer também o quê? Uma interpretação sistemática do direito. Posteriormente, terei que fazer uma interpretação histórica, evidenciar a evolução histórica da norma, as condições históricas sobre as quais a norma se forjou. Se aquela norma teve o seu sentido alterado, teve o seu significado alterado, por conta do quê? Por conta de uma mudança das sociedades humanas, das comunidades humanas. Posteriormente, farei
também uma interpretação sociológica, compreendendo a estrutura e organização da sociedade, observando as alterações de hábitos, de costumes e da própria mentalidade, até para que eu possa dar uma atualidade àquela norma, porque a gente sabe que no direito o processo legislativo ele é um processo lento, ele não é um processo acelerado. Eu tenho que operar normas que muitas vezes foram instituídas há muitos e muitos anos, mas eu não posso aplicá-las da mesma maneira. É preciso que eu dê uma atualidade, até para que a gente possa, né, revelar esse aspecto vivo do direito. Também, como operador do direito, terei que fazer o quê? A interpretação teleológica, encontrar os propósitos e as finalidades da norma. Qual seria o propósito da norma? Coibir abusos? Proteger os hipossuficientes? Impedir a concentração de renda, riqueza e poder? Qual que é o espírito da lei? Então, farei a interpretação teleológica. E, ao final, farei a interpretação axiológica. Axio significa valor. Ou seja, eu tenho que atribuir valor às situações. Eu tenho que estabelecer uma hierarquia de valores, determinando quais são as situações e os bens jurídicos mais ou menos relevantes para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquele grupo. Então, o que eu quis pautar agora com vocês é a diferença de papel do operador do direito e do pesquisador do direito. O operador do direito opera no plano do discurso descritivo. Ele vai operar esse sistema jurídico normativo a partir dos métodos hermenêuticos, dos métodos de interpretação. E o pesquisador do direito irá operar no plano do quê? Do discurso indicativo. Ele está desenvolvendo uma investigação, ele está desenvolvendo uma pesquisa científica. Portanto, ele não vai partir de verdades, ele vai buscar, por meio da sua investigação, por meio de uma metodologia científica, ele vai buscar o quê? Construir uma verdade. Verdade essa que vai estar, digamos assim, delimitada por um espaço, por um tempo, e que ele precisa, evidentemente, expor com muita parcimônia, né? E com todos os detalhes, quais são os limites daquela conclusão a que ele estará chegando ao final da sua investigação, ok? Então, feitos esses esclarecimentos preliminares no que tange aos planos do direito e aos discursos do direito, vamos posteriormente falar um pouquinho sobre os aspectos formais que vocês devem observar na elaboração de um artigo científico.